Oi, pessoal! Bom, hoje a gente vai mergulhar num texto super conhecido, né? O Salmo 23. Muita gente ama esse salmo, Ah, sim, com certeza. escrito por Davi, né? Que era pastor antes de ser rei e tudo mais. A ideia é fazer uma análise assim, frase por frase, bem simples e direta, para a gente entender melhor essa confiança em Deus que o salmo passa, olhando o material que a gente recebeu. Exato. E é muito bacana como Davi usa a experiência dele, né, aquela vivência de pastor, para criar essa metáfora poderosa do cuidado de Deus. Essa ideia de Deus como pastor, ela aparece bastante nas escrituras, né? E as fontes que a gente consultou sugerem que ele escreveu talvez mais pro fim da vida, mostrando já uma confiança assim bem madura, sabe? Legal, faz sentido. Então vamos lá. Começando pelo versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse "o Senhor" já de cara coloca Deus como a fonte de tudo, né? Provisão, segurança. E o meu pastor. Isso soa bem pessoal, né? Íntimo. Exatamente, é uma relação próxima. E a frase "nada me faltará", nossa, é muito forte. É uma declaração de confiança total, sabe? De que tudo vai ser providenciado, tanto o material quanto o espiritual. Entendi. E é interessante, em algumas fontes, como na Cabala que a gente viu, isso conecta com a ideia de Ein Sof, a fonte infinita, né? A origem de tudo. Ah, que interessante essa conexão. Se você tá ligado na fonte, tipo assim, a ideia de falta meio que some. E claro, essa imagem do pastor. Jesus depois é chamado de bom pastor, né? Tem essa ligação. Total. Essa ideia da fonte infinita é bem poderosa. Bom, aí vem o versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Esses pastos verdejantes trazem uma imagem de satisfação, né? De nutrição, de paz mesmo, tudo providenciado por Deus. Sim, uma paz profunda. E mostra Deus transformando até um lugar que parecia seco, né? Em algo cheio de vida. Isso, e as águas de descanso. Que imagem linda, né? Representa calma, alívio, aquele refrigério para a alma e para o corpo também. Algumas tradições mencionadas nas fontes, tipo o livro de Enoque, falam das águas da justiça, que trazem saúde ou mesmo a sabedoria como o alimento espiritual que acalma, sabe? Essa sensação de ser sustentado, de ser tranquilizado por Deus. Essa calma toda leva a gente para o versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse refrigera minha alma é como, sei lá, um respiro fundo quando a gente está exausto, né? Deus dando aquela força por dentro. Exato, uma restauração mesmo. E o guia-me pelas veredas da justiça, isso fala de Deus mostrando o caminho certo, sabe? Um caminho íntegro, de paz. Isso lembra um pouco Jesus falando, eu sou o caminho. E também a importância de seguir os ensinamentos divinos, que aparece, por exemplo, no Talmud de Manuel, um dos textos que a gente analisou. Entendi a conexão. E a parte final, por amor do seu nome, é fundamental. Quer dizer, as ações de Deus revelam quem Ele é, o caráter dele. Isso também tem um eco na Cabala, onde conhecer os nomes divinos é uma forma de se conectar com a essência de Deus. Muito bom. Aí chegamos no versículo 4, talvez o mais famoso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse vale da sombra da morte é uma imagem poderosa para momentos de perigo extremo, né? Sofrimento. Lembra a gente que somos frágeis. Totalmente, uma imagem muito forte. Mas o coração do verso, para mim, é não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É a presença de Deus que dá coragem, sabe? Que vence o medo, inclusive o medo do julgamento para quem tem essa crença. Sim. E o bordão e o cajado são as ferramentas do pastor, né? O bordão, que é mais curto, servia para defesa, para afastar predador e também para corrigir a ovelha que se desviava. Ah, entendi. E o cajado, aquele mais longo, para guiar mesmo e para puxar de volta a ovelha que caía num buraco, por exemplo. Então são símbolos de proteção, de correção e de consolo divino. Faz todo sentido. São ferramentas de cuidado, na verdade. Aí no versículo 5, a imagem dá uma mudada, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Agora Deus parece um anfitrião, assim, super generoso. Isso. Preparas-me uma mesa.
mesmo com inimigos ali, olhando. Deus honra, Deus provê, e isso pode incluir até adversários espirituais, que alguns textos gnósticos das fontes mencionam, né? É uma virada bem interessante na metáfora. E o unges a minha cabeça com óleo, isso era um costume antigo, né? Para honrar um convidado especial, sinal de alegria, de celebração. Mas também tem um simbolismo espiritual forte, de presença, de capacitação do Espírito Santo. Que legal. E o meu cálice transborda. Ah, isso é lindo. Não é só ter o suficiente, é ter muito. É generosidade de Deus transbordando na vida da pessoa, sabe? Abundância. Demais. E para fechar com chave de ouro, o versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa dupla aí, bondade e misericórdia, como se fossem companheiros inseparáveis, né? E o certamente mostra uma fé muito firme, sem hesitação. Uma certeza linda, né? E o habitarei na casa do Senhor é esse desejo profundo de comunhão contínua com Deus, de estar sempre perto dele. E não só lá na eternidade, que algumas fontes comparam com o reino da luz, o mundo vindouro, mas aqui e agora também. Entendi. O para todo sempre sela essa promessa, né? De vida eterna com Deus. Então, fazendo um resumo rápido, a gente viu o Salmo começar com Deus como esse pastor super cuidadoso, depois como o anfitrião que honra e celebra, e termina com essa certeza da presença eterna de Deus. A mensagem central parece ser essa confiança inabalável no cuidado divino, não importa o que aconteça. Exato. E o que eu acho mais bonito é como tudo é tão pessoal. É meu pastor, meu cálice transborda. Não é um Deus genérico, distante. É uma relação viva, sabe? Muito próxima. É isso aí. E acho que isso deixa uma reflexão interessante para quem está ouvindo, né? O que significa, na prática, no dia a dia, ter essa confiança pessoal de que nada vai faltar quando a gente se conecta com esse pastor divino? Como será que essa perspectiva pode, de verdade, mudar a forma como a gente encara os desafios e vive a vida?